Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Muito mais do que uma data simbólica, o dia 8 de março é uma data especial. É uma data em que as mulheres comemoram, mais do que uma colocação na sociedade, comemoram a sua vida. Comemoram o respeito, comemoram o ingresso no mercado de trabalho, o ingresso na família, comemoram mais do que tudo a importância que elas têm para a vida das pessoas, para a vida das famílias, para a vida da humanidade, para a vida da sociedade, para a vida dos homens, enfim, para a vida como um todo. E eu quero, nesse diálogo que a gente tem aqui, eu quero ser um pouquinho diferente. Em vez de, como muitos vão fazer hoje nesse Dia Internacional da Mulher, homenagear grandes mulheres da literatura, da política, da sociedade, de alguma profissão, etc., falar dessas mais conhecidas, eu quero falar das mulheres comuns, eu quero falar da sociedade atual, por que é importante a gente discutir questões como se fala muito, né, o empoderamento feminino, ou outras questões que envolvem a colocação da mulher, como eu disse um pouco antes, no mercado de trabalho, como se ela tivesse que alçar um lugar que era do homem, alguns paradigmas nesse sentido. Então eu quero refletir com vocês, usar esse espaço para a gente refletir sobre coisas do dia a dia, questões comuns, questões cotidianas que envolvem a mulher nesse dia especial que é o dia 8 de março. Quero conversar com você e propor um diálogo. Por mais que, claro, você esteja me ouvindo, eu estou nesse momento fazendo uma gravação e você está me ouvindo, que você use os comentários aqui das redes sociais para interagir. O pessoal aqui da universidade vai responder ou vai até entrar em contato comigo para eu mesmo mandar algumas respostas, mas o importante é você refletir sobre as questões que a gente vai colocar e você interagir. Combinado? Bom, eu começo dizendo, quando a gente fala de mulher, eu quero falar um pouco do Dia Internacional da Mulher, no sentido de vamos chamar assim, de um conceito que eu tenho sobre uma palavra importante chamada amor. Quando a gente fala sobre amor, eu fico pensando assim, o que me faz amar uma pessoa? E quando a gente pega o Dia Internacional da Mulher, as homenagens, né, e você, nas redes sociais mesmo aqui como essa que a gente está usando aqui agora, que você está me assistindo, as pessoas fazem diversas homenagens. Eu vejo muito uma expressão sendo utilizada para mães, para avós, para esposas, para filhas, etc. Ah, eu amo você, mulher. E eu faço sempre a seguinte reflexão. O que será que é o amor verdadeiro que a gente escuta esse eu te amo, né? Quando você fala eu te amo para alguém, ou quando numa data especial como essa você diz assim, ah, eu amo as mulheres, elas são muito importantes, e confesso, eu fico um pouco incomodado de ouvir isso só nesse dia de muitas pessoas. Parece que escolhem essa data para fazer um evento e aí eles esquecem dos outros dias. Mas não só naquela história também já muito falada de dizer assim, não, olha, o Dia das Mulheres, na verdade, não é um dia como o dia 8 de março, são todos os dias. Ora, na verdade, são todos os dias das mulheres, dos homens, das pessoas mais velhas e pessoas mais novas. O que eu estou querendo dizer aqui dessa palavra amor é no sentido do respeito. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu vou fazer uma indagação a você, eu queria propor uma reflexão. Quando que você sente que você ama alguém? Pensa, estou fazendo esse silêncio de propósito. Quando você sente e fala assim, ah, eu amo essa pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui de relacionamentos, né? Vamos supor que você tem um relacionamento com uma mulher, com um homem, enfim, aquilo que você escolheu dentro da sua orientação, e você fala assim, eu amo essa pessoa. Eu vou te fazer um desafio, uma provocação. Será que você ama essa pessoa porque, por exemplo, vamos admitir que vocês casaram, porque você se lembra daquela cerimônia de casamento maravilhosa, aquele dia com certeza inesquecível que você teve? Será que é por isso que você ama essa pessoa? Ou depois dessa cerimônia vocês fizeram uma lua de mel, vamos admitir que vocês tiveram condições financeiras e vocês fizeram uma viagem, por exemplo, para um país do exterior, né, tiraram fotos maravilhosas, você conheceu lugares incríveis e você fala assim, nossa, essa viagem foi memorável, inesquecível, mas eu te pergunto, é por isso que você ama essa pessoa? É por esse motivo? É por essa viagem que você ama essa pessoa? A gente pode citar inúmeros outros exemplos, às vezes um jantar especial numa data de aniversário, ou mesmo aniversário de casamento, ele lembrou do meu dia de aniversário, e é por isso que eu estou falando do dia 8 de março, né? Homens ou outras mulheres, temos que lembrar do dia 8 de março, e aí eu faço essa reflexão voltando para a questão do amor. Ou você ama o seu parceiro ou a sua parceira, porque num dia muito difícil, em que você estava de mau humor, em que você chegou em casa irritado, irritada, e ele foi lá e deu a mão para você. Naquele dia que você não queria conversar com ninguém, que você voltou com lágrimas nos olhos, que você voltou com a garganta assim com aquele nó, que você voltou muito bravo, muito triste, muito brava, e aí você não sabia muito bem o que fazer,
e aí teve um companheiro, uma companheira que pegou na sua mão, às vezes não perguntou nada, simplesmente disse para você assim, fica tranquilo, eu estou aqui com você. Só que essa pessoa faz isso todas as vezes que você não se sente bem. Essa pessoa faz isso com você todas as vezes que você está triste. Porque, com todo respeito, te amar no dia de uma viagem espetacular para o exterior é muito fácil. Mas te amar no dia em que você está mal-humorado, te amar no dia em que você está triste, te dar um colo no dia que, de repente, vou dar um exemplo, eu, por exemplo, quando chego em casa, uma pessoa, um companheiro, uma companheira que eu escolhi para a minha vida, mas eu chego em casa e aí eu vou lá e estou num dia que eu estou azedo, que eu sei que eu estou num dia que a pessoa vai falar assim, nossa, que chato que está o Rodrigo hoje, porque eu estou chato mesmo, aconteceram coisas dentro de mim que me fizeram ficar chato. De novo, mas essa pessoa segura na minha mão, não uma vez, mas todos os dias que eu chego assim, ela segura na minha mão e fala assim, eu estou contigo, quer me contar o que aconteceu? Talvez mesmo essa pessoa tendo uma novidade incrível para me contar, essa pessoa estava bem, né, esse companheiro, essa companheira estava bem, queria me contar alguma coisa incrível, mas me respeitou, viu que eu estava mal, segurou na minha mão e disse, pode contar você, estou aqui para te ajudar. Essa pessoa fez isso uma vez. Ou num outro dia, que você estava numa manhã simples de chuva, sem nada para fazer, e a pessoa foi até a padaria, e além de comprar alguma coisa já rotineira, comprou aquele chocolate, aquele doce ou aquele salgado, às vezes dois, especial que você gosta, te levou, te acordou com aquele docinho, com aquele salgado, te entregou e falou assim, não, eu te trouxe hoje só para tirar um sorriso do seu rosto. Será que essas atitudes, elas dizem respeito ao amor? Ou você ama alguém porque alguém te levou, por exemplo, para o exterior, para uma viagem inesquecível? Aí eu faço reflexão sobre as mulheres. Será que as mulheres são importantes para num dia como hoje, a gente lembrar que elas existem e todo mundo fazer esse movimento? Será que elas são importantes em todos os dias, como também alguma coisa clichê é dita? Ou será que é importante a gente respeitar as mulheres, a gente acolher as mulheres, a gente acolher o próximo todos os dias da nossa vida? Ou será que as mulheres que passam grandes dificuldades, pessoas que trabalham muito o dia todo, cuidam de casa, cuidam dos filhos, cuidam do trabalho, são líderes nas suas empresas e mesmo assim tem que chegar em casa com o humor sempre em dia, porque se o humor não estiver em dia, às vezes ela já é julgada. A mulher é julgada pela roupa que veste, a mulher é julgada pelo jeito que ela é, a mulher é julgada pelo que ela fala, ela é julgada às vezes pela sua própria família, pelas atitudes dela. E eu quero propor que esse dia 8 de março, hoje que você está me ouvindo aqui dizer, que a gente mais do que lembrar das mulheres todos os dias, que a gente possa entregar amor a essas mulheres todos os dias, as mulheres da nossa vida. Mais do que um buquê de flores que a gente pode dar hoje, ou um chocolate, ou um presente, ou um texto, ou qualquer outra homenagem que você queira fazer, material, ou até mesmo uma fala, mas que você possa fazer essa fala num dia que não é o dia da mulher, e também que não é um dia qualquer e simples que ela está bem, mas no dia que ela estiver mais azeda, no dia que a mulher estiver mais triste, mais chorosa, mais com raiva às vezes, mais chata, por que não, que você dê a mão para essa mulher e fale assim, eu estou aqui com você. Eu acho isso muito importante para a gente refletir nos dias de hoje, em que o ódio às vezes parece preponderar, inclusive aqui nas redes sociais. Algumas pessoas podem discordar da minha fala e simplesmente aqui embaixo dizer que eu estou errado e que eu falei bobeira e que isso não é muito legal, o que não tem problema, porque a rede social ela é democrática, então ela permite que as pessoas tenham essa discordância, né? Ela permite que as pessoas digam, eu não concordo com você, Rodrigo, então, poxa vida, eu acho que você está errado. Veja, quando a gente fala nessa questão, a gente entra numa história muito interessante que é assim, o quanto você respeita o outro? Quanto você respeita a opinião do outro? Nas redes sociais isso é muito difícil. Mas quando a gente volta, para não perder o foco de hoje para o Dia da Mulher, eu quero muito guardar essa mensagem do amor. Não o amor no sentido, às vezes, você está me ouvindo, às vezes piegas, olha, então eu tenho que amar todas as mulheres e as mulheres que eu não gosto. Não, eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando no amor no sentido do dia a dia. Das pessoas que fazem a diferença na sua vida, das mulheres que fazem a diferença na sua vida, e você, mais do que prestar uma homenagem, que você possa, em todos os dias que ela passar por dificuldades, porque ela passa. Às vezes ela está voltando para casa, como eu disse, com uma roupa que ela escolheu, e ela sente medo de andar na rua. Imaginou já o que é isso?
seja de qualquer classe social, as mulheres são julgadas o tempo todo, como eu acabei de dizer. E o que a gente precisa é lembrar que esse dia elas precisam de homenagem, sim, de alguma frase, sim, mas o que elas querem mesmo é ser amadas. E aí, quando a gente fala de as mulheres serem amadas, não é esse amor no Dia Internacional da Mulher ou numa data específica dessa mulher que você conhece. Esse amor que eu quero que a partir de hoje a gente reflita para poder entregar para essas mulheres é o amor nos dias difíceis. É o amor no dia em que a sua mão, em que o seu carinho, em que o seu respeito vão fazer toda a diferença. É o amor quando ela mais precisa e você entrega esse amor para ela. Então, eu quero trazer uma outra contribuição nesse sentido. Por que você não experimenta hoje, que é um dia especial, e perdoa alguém que você... Uma mulher, por exemplo, eu estou dizendo dia especial, no Dia Internacional da Mulher, claro. Por que você não aproveita e perdoa alguém? Aí você vai falar assim, Rodrigo, mas você disse que não é só nesse dia que é para entregar, né? São todos os dias difíceis. Tudo bem, mas aproveita essa data para perdoar alguém e para dar continuidade nas atitudes, que foi o que eu falei do amor verdadeiro. E aí quando a gente fala em perdoar, eu lembro da etimologia, ou seja, da origem dessa palavra, quando eu separo a palavra em partes, né? Doar e esse per que tem antes, né? Esse per, ele significa chegar ao limite, né? Então, quando você tem a questão dos átomos e moléculas, né? Quando você tem o perclorato, por exemplo, é quando você chega no limite dos átomos de cloreto, por exemplo, né? Esse per é utilizado para alguma coisa no limite, porque tem aquilo que você vai fazer, mas tem aquilo que você vai perfazer, ou seja, é o limite do fazer. Tem aquilo que é feito, mas tem aquilo que é perfeito, ou seja, é o limite daquilo que é feito. Aí eu trago a seguinte contribuição, tem aquilo que é doar alguma coisa para alguém, que é você ir lá e entregar alguma coisa para alguém, mas tem o limite, que é perdoar, ou seja, que é doar ao máximo que eu puder. Então o perdão como uma doação no limite máximo, que aí diz respeito ao que eu chamo de amor. Então aproveita essa data tão especial que é o Dia Internacional da Mulher, perdoe alguém, né? Ou se alguém está te pedindo perdão e você com orgulho, às vezes não quer dar esse perdão, dê esse perdão à pessoa, dê uma oportunidade à pessoa e inicie um relacionamento. Inicie um relacionamento em que você, com essas pessoas, pode, ou poderá, né, todos os dias pegar na mão dessas pessoas, ou dessa pessoa que você escolheu, e ajudar nos momentos mais difíceis. A gente precisa, na universidade, que é aqui o caso em que a gente se encontra nesse vídeo, a gente precisa da democracia, do trânsito de ideias, mas acima de tudo a gente precisa do diálogo. Eu sei, a gente está vivendo hoje um momento muito difícil, seria incoerente até da minha parte não falar sobre isso. A gente vive um momento complicado por conta da pandemia. Só que a gente não vai vencer o vírus só com a vacina. Claro, a vacina é fundamental e ela tem que acontecer o mais rápido possível em todas as localidades. Mas o que eu quero dizer é que é o diálogo, é o respeito, é a união de forças em todos os países que vai fazer a gente vencer o vírus. Se historicamente a gente lembrar de varíola, de peste negra ou de outras doenças que acometeram aí a humanidade, a gente vai lembrar que o diálogo, né, ou seja, a união, acho que vou escolher uma palavra melhor, a cooperação entre as pessoas é que conseguiu a vitória. E talvez a humanidade hoje viva um momento de egoísmo muito grande, de ganância muito grande, de desinformação muito grande, e por conta de tudo isso, um não esteja junto do outro. Então eu proponho para você cooperação. E nessa cooperação é estar junto do outro. É conseguir ajudar, estender a mão, apontar menos o dedo. Usa a sua mão para apontar menos o dedo e usa a sua mão para estender um pouco mais com a palma aberta e oferecer essa ajuda. Nesse Dia Internacional da Mulher, eu estou falando sobre a pandemia no sentido de correlacionar o que eu falo de cooperação, o que eu falo de respeito, o que eu falo de amor verdadeiro e o que eu falo que amor verdadeiro não é numa data, é em todos os dias. Mas você pode aproveitar essa data para perdoar. Voltando para a realidade rapidamente da sociedade, ofereço essa reflexão para vocês, para que a gente simplesmente pense assim, que mundo eu quero viver? Com tanto ódio, com tanta ganância, como eu disse, que mundo que eu quero viver? Em que mundo, né, que eu quero viver? E eu digo para vocês, como reflexão pessoal, e claro, completamente aberta aí a discordâncias,
mas eu quero viver num mundo em que eu consiga ter brilho nos olhos por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço, pelas minhas atitudes, que eu tenha orgulho daquilo que eu faço e quando eu erro eu peça desculpas, quando alguém erra comigo eu consiga oferecer o perdão, ou seja, o ato de doar no limite máximo, e que eu possa, para todas as mulheres que eu conheço, oferecer muito mais do que uma homenagem no Dia das Mulheres, oferecer no meu dia a dia respeito verdadeiro, amor verdadeiro, para que todo mundo possa se entender cada vez mais. Eu acho que as mulheres têm uma função no mundo de unir. Claro que quando eu falo essa função, eu estou me valendo historicamente de tudo que a mulher já representou, e ainda representa, claro, na sociedade. Lembro aqui da minha falecida avó, que eu vou falar pouco, porque eu realmente eu sempre choro e me emociono quando eu falo da minha avó, mas ela me criou com muita dedicação, né? Ela e minha mãe, né? Quis o destino que eu não tivesse pai. E eu estou contando isso para dizer para vocês o meu contato com as mulheres, né? Eu tive uma grande tia, minha tia Rose, eu tive minha mãe, Dona Roseli, eu tive minha avó, Dona Ivone, que já faleceu. Minha tia e minha mãe ainda são vivas. Foram as 3 mulheres que me criaram. Eu fui criado por 3 mulheres guerreiras. Aliás, a minha avó que faleceu, Ivone Guerra Maia, né, já tinha guerra no nome. Eu tenho muito orgulho de ter sido criado por 3 mulheres e ter conseguido adquirir não apenas o respeito pelas mulheres, daquilo que se diz para você ter respeito só por alguém, mas pela história de todas essas mulheres, pela luta de todas essas mulheres, que não adianta. As mulheres sim sofrem em algumas questões sociais muito mais do que os homens. E eu, a todas vocês que me assistam, que estão me assistindo agora, desculpa, a todas vocês que estão agora me ouvindo, e a todos os homens também, eu ofereço o meu respeito. Mas claro, nesse Dia Internacional da Mulher, eu ofereço o meu respeito todos os dias, nos momentos mais difíceis, principalmente as mulheres que estão mais próximas de mim. Então você, pegue as mulheres que estão próximas a você, se você tem alguém para perdoar, perdoe. Se você tem alguém para dar o perdão, dê o perdão. E se você tem alguma mulher próxima a você, que você já tem um relacionamento muito bom, pegue na mão dessa mulher todos os dias e diga, nos momentos mais difíceis, eu estou aqui com você. Esse é o meu recado para o Dia Internacional da Mulher e eu espero que você reflita e que acima de tudo, você acompanhe aqui nas redes sociais da universidade que muitas mulheres vão falar. Tem um programa super especial aqui das damas na universidade, em que várias mulheres especiais, mulheres conhecidas, mulheres anônimas, mas que acima de tudo têm histórias como exemplo, que você vai conseguir se legitimar e entender que, olha, eu também faço parte dessas mulheres que merecem ser homenageadas. Fique ligado aqui no canal da universidade, que mais reflexões como essa vão acontecer. Um forte abraço para vocês, feliz Dia Internacional da Mulher e que o amor verdadeiro acima de tudo e o perdão, que é doar ao máximo, se doar ao máximo ao outro, sempre prevaleça na sociedade. Um abraço a todos.